Bem, amigos do GV Ensino, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Arduino. Hoje nós vamos aprender como trabalhar com displays de LCD, displays de cristal líquido alfanuméricos com o microcontrolador, no caso, o Arduino. E antes da gente começar, eu queria fazer um agradecimento à AutoCore Robótica, cujo site é esse aí que vocês estão vendo na tela, www.autocorrobotica.com.br. É uma loja de componentes eletrônicos e eles foram muito gentis comigo e me enviaram vários componentes, displays de LCD, vários tipos de sensores, para que nós pudéssemos continuar o nosso curso de Arduino, tão pedido aí, curso de Arduino. E vamos nessa. Bom, o display de LCD alfanumérico, ele tem esse nome alfanumérico porque ele permite a escrita de letras e números de forma muito fácil aqui na telinha dele. Também é possível fazer alguns desenhos mais simples, mas nada muito complicado, nada muito complexo. A gente, em geral, trabalha com esses displays alfanuméricos para exibir informações, sejam letras, frases, palavras ou números também. E as cores mais comuns que nós encontramos para esses displays alfanuméricos são o azul e o verde. Apesar disso, existe uma infinidade de cores no mercado. Eu puxei esse catálogo aqui da empresa Highstar, que é uma fabricante de LCDs. Vocês podem ver que temos várias cores, vários tipos de displays de LCD alfanuméricos. Apesar do azul e do verde serem o mais comum, nós encontramos também muitas outras opções de cores no mercado. E o primeiro conceito que a gente tem que entender quando trata de display de LCD é o contraste. Esses displays de LCD, eles têm um pino lá, geralmente é o pino 3 deles, que tem o nome de VO. Esse pino de contraste, ele permite que eu ajuste o contraste da letra que está aparecendo, da letra, do número que está aparecendo no LCD, através de um potenciômetro. Então vocês vejam aqui que eu tenho um potenciômetro, tipicamente esse potenciômetro é de 10 kΩ, e o cursor do potenciômetro, o pino do meio, ligado lá no pino 3, no pino de contraste, no VO. E conforme eu giro o potenciômetro, eu consigo mudar o contraste das letras, dos caracteres que estão sendo exibidos nesse display. Então ali a gente consegue ver uma animação. E aqui também alguns exemplos, desde um contraste muito baixo, você mal consegue ver que está escrito GV Ensino aqui, e conforme você vai aumentando o contraste, a letra vai aparecendo mais. Em alguns displays de LCD, se você aumentar demais o contraste, começa a aparecer os quadradinhos por trás que formam os caracteres do LCD, como a gente está vendo aqui. Então, o ponto certo do contraste você vai ajustar através de um potenciômetro. No caso de todos esses aqui, a gente consegue ver que o melhor contraste obtido é desse daqui, onde se consegue ver as letras claramente e não se consegue ver aquela parte do fundo do display como está aparecendo aqui. Então, o primeiro conceito que a gente tem que entender quando trabalha com displays de LCD é o contraste dos caracteres que está nele e geralmente é ajustado através de um potenciômetro. Em seguida, outro conceito prévio que a gente tem que ter é o do backlight. Muita gente confunde o contraste que tem a ver com os caracteres que são exibidos no display de LCD, com o backlight, que é uma coisa diferente. O backlight, back significa atrás, light, luz. Então backlight é a luz que fica por trás das letras do LCD. O backlight geralmente a gente consegue definir ele como ligado ou como desligado. A gente consegue ver aqui. Aqui o backlight está desligado, então você até consegue ler o que está escrito, mas está meio apagado, E aí quando você acende o backlight é como se lá no fundo do display acendesse uma luz. Na verdade são LEDs que tem lá que acendem, iluminando o display, permitindo que você veja melhor o que está escrito nele. Então o backlight ele não tem a ver com as letras, com os caracteres do LCD, mas sim com a luz de fundo do display. E aí você pode ligar ou desligar, geralmente a gente deixa ligado o backlight, a não ser em casos em que você precisa economizar energia, você liga por um tempo e depois desliga por um tempo. E você também pode até fazer um controle dessa luz, como eu fiz aqui nessa animação,
fazer com que ela fique num meio termo, não totalmente acesa, nem totalmente apagado, usando aí um PWM, alguma outra técnica. Mas geralmente o que se usa é ou ligado ou desligado. E aí, em seguida, nós vamos ver os tamanhos mais comuns de displays de LCD alfanuméricos. Os tamanhos mais comuns que nós podemos encontrar, embora existam outros, são esses daqui. A gente tem o 8 por 1. Por que 8 por 1? Porque esse primeiro número aqui, o 8, é a quantidade de caracteres que cabe. Nós chamamos de colunas, né? Então, 8 por 1 significa que cabem 8 caracteres e ele tem apenas uma linha. Então, 8 por 1. 8 colunas e uma linha. O mais comum de todos é o 16 por 2. Eu tenho 16 colunas, então ele cabe 16 caracteres em duas linhas. Então, ao todo, eu consigo exibir nele 32 caracteres. É o tipo de display mais comum que nós encontramos por aí. Também nós temos o 20 por 4, 20 colunas por 4 linhas. E existem variações, existem displays de 16 por 4, existem displays de 20 por 2 e vários outros tamanhos, mas esses três, pelo menos de acordo com a minha experiência, são os mais comuns. Na prática, o que muda? Não muda nada. A ligação de todos esses displays é a mesma e a programação também é a mesma. Então, você trabalhar com um display menor ou com um maior, com um microcontrolador, na prática não vai mudar absolutamente nada, nem nas ligações que você vai fazer do display para o microcontrolador e também nem na programação. E aqui vamos ver um exemplo de um display de LCD de 16 por 2, 16 colunas por duas linhas. Então, primeiramente, nós temos as colunas. Então, no caso aqui, as colunas são 16. E como é que a gente numera essas colunas? Nós numeramos essas colunas dessa forma, ó, começando a partir do 0. Então, a primeira coluna, a gente diz que é a coluna 0, depois a coluna 1, a coluna 2, até a coluna 15. Então, totalizando 16 colunas, 16 caracteres que eu consigo colocar aqui. E nós temos também duas linhas, e como é que nós numeramos essas linhas? A primeira linha é a linha 0 e a segunda linha é a linha 1. Então vejam que sempre as colunas elas vão começar do 0 e as linhas elas também vão começar do 0. E por que isso é importante? Porque no microcontrolador, especialmente lá no Arduino, existe um comando chamado setCursor. Esse comando ele permite com que o Arduino selecione uma coluna e uma linha para começar a escrever. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira começar a escrever a partir daqui, ó. Quero escrever uma frase, uma palavra, a partir desse ponto. Então, você vai usar o comando setCursor para definir em que ponto você quer que ele escreva aquela palavra. Então, nesse caso, qual é o ponto que eu selecionei aqui? Eu selecionei a coluna 4, linha 1. Então, você colocaria o comando setCursor. Aqui no lugar de coluna, você colocaria a coluna, no caso 4, e no lugar de linha, a linha que você quer que ele escreva, a linha 1. Vamos ver aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, esse ponto aqui é a coluna 6, linha 1, então seria o comando setCursor 6,1. Então, uma vez que eu dei esse comando, tudo que eu mandar o LCD escrever, ele vai começar a escrever a partir deste ponto. Aqui também, setCursor 9,0, então coluna 9, linha 0, ele vai começar a escrever a partir daqui. setCursor 0,0, então vai começar a escrever a partir do começo, né? 0,0, e assim por diante. Bom, os displays de LCD em geral, a grande maioria, eu diria mais de 95%, eles são baseados no controlador da Hitachi HD 44780, que é meio que um padrão, o controlador padrão que existe dentro dos LCDs que controla o funcionamento dele. Então, praticamente, eu não sei o número exato, né? Mas eu creio que mais de 95% dos displays de LCD alfanuméricos, eles ou são feitos com esse controlador interno ou são com controladores que são compatíveis com esse Hitachi. Isso significa o quê? Significa
que a pinagem de quase todos os displays de LCD vão seguir o mesmo padrão. Então você vai pegar um LCD ou outro tipo e a pinagem vai ser a mesma, não vai mudar. Isso significa então que, em geral, os LCDs, independente do tamanho, eles vão ter 16 pinos, como a gente está vendo aqui na imagem, os 16 pinos. E essa pinagem ela é padrão, já que são baseados naquele controlador da Hitachi. E essa pinagem padrão, ela é essa daqui. Nós temos os pinos de 1 até 16, onde os pinos 1 e 2 são a alimentação, a gente alimenta com 5 volts, 0 e 5. Depois, lá o pino 3, nós já vimos que é o contraste dos caracteres. Depois nós temos esses 3 pinos aqui em verde, o RS, RW e Enable, são pinos de controle do LCD. Depois nós temos 8 pinos de D0 a D7 de dados, que é por onde o microcontrolador vai enviar as letras, os caracteres que ele quer que o LCD imprima na tela dele. E também esses pinos também podem fazer o caminho contrário, ou seja, o LCD mandar para o microcontrolador as informações que estão escritas nele. Então, são através desses pinos de dados. E por último, lá o 15 e o 16, por padrão, eles são o backlight, a luz de fundo do display, como nós já explicamos anteriormente. Então, nós temos o 15, o anodo, que é o positivo lá dos LEDs, que ficam no fundo, e o 16, o catodo, o negativo. Essa pinagem padrão, ela pode ter uma pequena variação que eu já vi na prática. Que variação é essa? Algumas vezes eu já peguei displays onde esses 2 pinos, o 15 e o 16, ao invés deles estarem aqui, eles estão no começo. Então vejam só. Então eles começam lá 16 e 15 e aí começa de 1 até o 14. Então isso é relativamente comum encontrar displays que tenham essa ordem invertida do 15 e do 16. Então, por isso, sempre que você pegar um display, observe muito bem a pinagem dele. Onde é o pino 1? Se o pino 1 realmente é o primeiro ou se não. Porque a pinagem é padrão. O pino 1 sempre vai ser o terra, o pino 2 sempre vai ser a alimentação positiva e assim por diante. Só que o lugar em que o pino 1 começa, isso pode variar um pouquinho. A maioria dos displays, eles seguem essa orientação aqui que eu mostrei. O pino 1 é o primeiro, o pino 16 é o último, mas podem ter exceções como esse caso aqui. Então é importante você pegar o display, olhar para ele, ver onde que é o pino 1, onde que é a pinagem dele. Existem também displays de LCD onde os pinos não estão um do lado do outro assim. Eles estão organizados numa matriz aqui do lado, onde você tem pino 1, 2, 3 e 4, depois 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 4, 4, 4, 4. São mais raros, mas existem também. A pinagem vai ser a mesma, ou seja, o pino 1 vai ser o terra, o pino 2 vai ser o VCC, o pino 3 vai ser o contraste, assim por diante, mas a forma com que esses pinos estão organizados é diferente. Então, tem que atentar a tudo isso na hora de você for montar um projeto na prática.